Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Ananda Mateus, gerente de educação aqui na Ambima, e eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa preta, um relógio no braço esquerdo, unhas vermelhas, enfim, cheia de tatuagem no braço. É isso. Estou num cenário de escritório, uma parede de madeira e do lado um quadro com uma arte abstrata. Bom, hoje é o último dia da Semana Mundial do Investidor. Para quem ainda não conhece, essa é uma campanha global de educação de investidores e ela está rolando em mais de 100 países ao mesmo tempo. No Brasil, além da gente, tem várias outras entidades tocando programações bem legais desde segunda-feira e o foco de todo mundo é o mesmo, é a educação financeira. Nessa edição, a Ambima esteve presente em 5 universidades junto à CVM. A gente também foi para 11 escolas e a gente falou com mais de 2.000 estudantes do ensino médio e do EJA, além de professores, coordenadores, diretores pedagógicos. Enfim, a gente falou com toda a comunidade escolar. Nas escolas, a gente contou com a parceria da Planejar e da Multiplicando Sonhos, além do pessoal da N2, que possibilitou que a gente alcançasse também as famílias desses estudantes por meio de um aplicativo. Aqui na Ambima, a educação é um dos nossos pilares. E, enquanto associação, a gente busca a disseminação de conhecimento. E os investidores estão no centro das nossas iniciativas. Também é nosso papel sensibilizar sobre a importância de começar a investir. Tem muita gente ainda no Brasil que não aplica seu dinheiro por falta de educação financeira. E para encerrar da melhor maneira possível, eu vou bater um papo com o Charles Mendlovics, acho que eu falei certo, sobre Certíssimo. investimentos e como se tornar um investidor. O Charles é economista e está entre os maiores influenciadores de finanças do Brasil, no nosso ranking, para quem não conhece, o Finfluence. E ele está com o canal Economista Sincero. Bom, super bem-vindo, Charles, e super obrigada também por aceitar o nosso convite. Tá, bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Para a educação financeira, pode sempre me convidar, é o possível, para onde vocês precisarem, eu estou indo, estarei indo, né? E primeiro deixa eu me descrever, eu sou moreno, claro, tô com um casaco cinza, tenho cabelo escuro e tô agora num estúdio de YouTube que é uma estante de madeira com 2 luzes de LED. É isso. Beleza, Charles. Bom, bora lá. Na sua opinião, vou começar já puxando um pouquinho também da sua história. Qual é o primeiro passo para uma pessoa começar a investir? O que você acha que é o mais importante nesse caminho para se tornar um investidor ou uma investidora? Aí eu queria que você respondesse essa pergunta também, contando um pouquinho como foi esse seu começo aqui para gente. Tá, então vamos lá. Vamos colocar até em 3 partes essa resposta, porque eu acho que tem como começar a investir, como começar a investir no Brasil, porque é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde quase todo mundo já investe. Então você nasce, quando você é criancinha, você já escuta na mesa de jantar os seus pais falando, porque a ação subiu, porque não sei o que caiu, porque o banco isso, aquilo. Aqui você não escuta nada, aqui você escuta o seguinte, os pais falando que a dívida no cartão de crédito tá complicado, que o nome sujou, que o nome tá... Então, aqui é diferente começar a investir no Brasil. E depois eu vou falar da minha experiência. Então, primeiro, como começar a investir? E a resposta é simples. Começando. Você nunca deve esperar o melhor momento. Ah, mas eu tenho só R$ 50 e aí não vale a pena começar a investir. Quando eu tiver 5 mil, quando eu tiver 10 mil, ou quando eu for mais velho, aí eu vou começar a investir. Não vai dar certo. Porque esse tempo que você vai ficar esperando, você está deixando de aprender. Então, como provavelmente você vai ser o primeiro membro da sua família a começar a investir, às vezes até o primeiro amigo do seu grupo a começar a investir em ações, em renda fixa, ou às vezes até colocar o dinheiro na poupança, você vai ser o primeiro. Você precisa começar logo, porque é um processo onde você vai aprendendo. Não vale a pena você esperar para começar a investir com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ou você ganhou uma herança, a casa dos seus pais, Deus me livre, teve um falecimento, você ganhou a casa, aí de repente você tem 100 mil, 200 mil. A chance de você perder esse dinheiro é muito grande. Por quê? Porque você não começou pequenininho. Então a grande chave é o seguinte:
Tá assistindo a gente agora? Tem R$ 50? É o necessário para que você comece. Então, o mais importante para começar é começar. Quando? Agora, hoje. Ah, não, mas é final de semana que eu tô vendo vocês. Tudo bem, segunda-feira de manhã você tem esse compromisso com você e com a gente de começar a investir. Então, o primeiro passo é começar logo. Essa é a primeira resposta, né? A segunda que eu disse que eu ia dividir em 3 partes, que é como começar no Brasil, não é fácil. Não é fácil começar no Brasil. Por quê? 70% das famílias estão endividadas. E aí, dessa turma, 30% está com problemas seríssimos no cartão de crédito ou devendo num cheque especial. Você pega o cartão de crédito rotativo, mais de 400% de juros no ano. Então, as pessoas estão enroladas. Como é que você vai pensar em melhorar se você está enrolado? Então, aqui no Brasil, a gente ainda vivencia muito um problema de que por falta de educação financeira, e aí a Ambima está fazendo um trabalho para sanar esse problema, as pessoas não melhoram de vida e não começam a investir. Então a melhor coisa que você pode fazer, principalmente se você for um jovem, 16, 17, 18, 20 anos, é pegar R$ 50 e começar a investir. E sim, é possível começar a investir com R$ 50. Então eu respondi como começar, você tem que começar começando. Como começar no Brasil, você vai ser o primeiro, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E como foi a minha história? Eu comecei a investir no início dos anos 2000, eu já estudava economia na faculdade, só que nós não tínhamos os sistemas que existem hoje. Então hoje para o jovem começar, basta um celular, qualquer celular. Você abre conta numa corretora e aí você já pode começar a investir. Com um ponto bacana, tá? Não é sempre, mas volta e meia, uma vez por ano, a cada 2 anos, algumas corretoras de bolsa, de cripto, até distribuem dinheiro. Quanto dinheiro? Muito dinheiro? Não, um pouquinho. R$ 30, R$ 50 para quem abrir uma conta, R$ 100. Então, se você ficar ligado no mercado, você pode até conseguir alguma coisa nesse sentido. Então, no meu caso foi difícil, porque a gente não tinha informação, aí eu passava as informações por fax, abria a conta, eu não tinha dinheiro na época, foi um pouco mais complexo. Hoje, celular, aplicativo, você já começa a investir. Então tá bacana de começar. Ai, legal. E como cada pessoa sabe o que é o melhor investimento para ela? Como que eu sei o que é melhor para mim, né? Qual que é a dica que você dá para o pessoal que está pensando em começar a investir em relação a perfis? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, para quem tá começando, tudo parece muito complexo, né? Porque você olha e fala assim, tá, eu quero começar a investir R$ 50, eu quero começar a investir R$ 1.000, pronto. Aí você olha e fala, caramba, existe renda fixa e renda variável. Aí dentro da renda fixa, vários produtos. Dentro da renda variável, vários produtos. Aí você olha aquilo, você fala, caramba, isso não é para mim. Eu tenho meu dia a dia, eu tenho que trabalhar, não consigo prestar atenção nisso. Não deixa a situação complexa. Então, se você quer começar a investir e tá pensando nisso de como, por onde e tudo mais, a melhor coisa é você pegar uma ou duas coisas e começar a estudar. Então, aqui no Brasil, infelizmente, o juro é alto, a Selic está alta, a inflação é alta. Então, por causa disso, nós temos uma renda fixa que paga bem. Renda fixa costuma ser mais seguro, dependendo do produto, do que a renda variável. Então, comece estudando a renda fixa. Comece estudando o Tesouro Direto, vai pelo caminho mais fácil e aí você vai aprendendo. Se você quer correr uma maratona, você não começa correndo 20 quilômetros, 30 quilômetros. Você faz 1 quilômetro, 2 quilômetros e aí o processo é bacana. Para de pensar no final. Ah, um dia eu terei 1 milhão. Você vai ter 1 milhão, principalmente se você for jovem e começar a investir agora. Mas pensa no processo. Então, o que você falou é muito bacana, a história do perfil. Qual o seu perfil de investidor? Você deve estar pensando, tá, todo mundo tem um perfil. Qual é o meu perfil? Você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Sempre que você fizer abrir a conta, sempre que você for abrir uma conta numa corretora, seja ela de banco ou fora de banco, você vai ter que preencher um formulário e aí a própria corretora vai te falar, olha, o seu perfil é conservador, o seu perfil é moderado, o seu perfil é avançado. E aí, de acordo com esse perfil, você pode estudar os produtos. Mas pense comigo aqui, tá? Não é complexo.
desde que você comece devagar. É importante começar, mas vai devagar, senão você vai olhar para aquilo e falar, caramba, tem 100 coisas para investir, então como é difícil, eu não vou investir em nada, já que 100 é muita coisa. E essa é a dica do movimento. A gente precisa começar a se movimentar para começar Agora, a entender. agora, R$ 50. Sim, e a gente faz aqui na Ambima uma pesquisa anual chamada Raio-X do Investidor. Para quem não conhece, é uma pesquisa que todo ano a gente explora para entender o comportamento, os hábitos dos investidores e vem sempre dados muito legais. E uma coisa muito interessante que todo ano, a caderneta de poupança aparece como principal investimento dos brasileiros. Por que você acha que isso acontece? O que se deve a essa popularidade desse produto? Tá. Isso tem um motivo e não é tão ruim assim. Por quê? Eu falei primeiro no início do nosso bate-papo aqui que o brasileiro não aprende a investir em casa. Mas, quando a sua avó, o seu avô, o seu tio tem algum dinheiro, ele tá onde? Na poupança. Então, do pouco que a gente escuta falar sobre investimentos, normalmente é sobre poupança. Porque no passado foi muito forte. Quando eu era novinho, a minha família não tinha muito dinheiro. E eu tenho minha irmã, né? Mas a minha mãe tinha uma poupancinha pra gente. Então, você nascia, como se fosse hoje, assim, os seus pais teriam colocado R$ 500 numa poupança pra cada um, pra um dia ter dinheiro. Tinha um negócio desse, tinha promoção e tal. Mas todo mundo tinha uma poupança. Era mais difícil investir. A gente não tinha tanto produto, tanta informação. O que as pessoas faziam? Ou você não tinha dinheiro, ou quando você tinha dinheiro, você ia lá e colocava na poupança. Por quê? Porque existia uma cultura de que a poupança é um negócio muito seguro e dentro dos investimentos é relativamente seguro, mas tudo tem risco. Existia essa cultura e as pessoas começaram a investir. Nós já tivemos um confisco da poupança, que eu cheguei a pegar essa época, quem é muito novo não pegou. Sempre tem risco, tá? Mas 2 investimentos costuma ser um dos mais seguros. Muitas pessoas implicam com a poupança, tá? Fala assim, mas a poupança paga muito menos do que tudo, tal. Ok, eu concordo. Só que entre o sujeito estar endividado, não poupar nada, mas não estar endividado, ou poupar alguma coisa e estar na poupança, ou investir, tem um caminho. Então, normalmente, a pessoa começa a guardar dinheiro, tem ali 300, 400, 500, 600, ela está com medo de perder esse dinheiro, não pode deixar no colchão, porque ela já entendeu que existe inflação, e aí ela coloca na poupança. Como resultado, nós temos quase R$ 1 trilhão na poupança. 1 trilhão, 900 e poucos bi, né? E aí, isso vem diminuindo. No ano passado diminuiu, esse ano está diminuindo. O saldo líquido está saindo mais do que está entrando, porque as pessoas estão investindo em outras coisas. Não sei se foi essa leitura que vocês pegaram também. Os últimos dados, eu li, era mais ou menos isso. Sim. E até puxando esse gancho, né, um assunto que sempre aparece quando a gente está falando de educação financeira é justamente a importância da diversificação dos investimentos. E aí, qual orientação que você pode dar nesse sentido para quem ainda não começou a investir ou ainda coloca todo o seu recurso em um mesmo produto? Bom, qual o problema de você colocar todo o seu dinheiro no mesmo produto? A gente costuma dizer, né, colocar todos os ovos na mesma cesta. Muitas pessoas cometem esse erro porque acham um investimento bom. De repente eu achei aqui uma ação boa, eu acho que ela vai valorizar, então vou botar todo o meu dinheiro nela. Se der boa, deu. Se não der, tudo bem. Não tá tudo bem. Porque, para pensar comigo. Você estudou, tá estudando, pega uma condução, fica 1, 2 horas no trânsito, trabalha 8 horas escutando às vezes o que você não quer, volta para casa mais 2, 3 horas, chega cansado, aí depois de todo esse esforço, você juntou um dinheirinho. Você vai arriscar esse dinheiro? Entendeu? Não faz sentido você, vou fazer se der errado, deu. Legal, mas em 30 anos isso vai fazer muita diferença. Não faz sentido você, então, colocar todo o dinheiro suado em uma única coisa.
que você pode fazer? Estudar e começar a diversificar. Começa com 2, 3 coisas, que nem eu falei, senão você vai ficar paralisado, você não vai entender sobre tudo, e aí você vai investindo. Não é nenhuma recomendação, mas eu vou dar um exemplo aqui. Você quer investir em ações, separou lá R$ 500 para investir em ações. Você não deveria colocar em uma ação. Ah, mas a empresa é boa, eu consumo os produtos e tal. Pô, legal, ela pode ser uma das empresas que você vai investir, mas eu investiria no mínimo em 5 empresas. Ah, eu quero investir em fundos imobiliários. Eu investiria no mínimo em 5. Por quê? Porque se um der problema, poxa, o seu dinheiro está em outros ativos também. A gente que tem mais experiência já viu ao longo da história várias empresas que você não imaginava que podiam quebrar quebrando. Então o mundo é assim, a gente acabou de vivenciar uma crise sanitária, que foi a pior dos últimos 100 anos, não tinha como prever, né? Depois teve a guerra, a Rússia invadiu a Ucrânia. A gente não tinha como saber quantas empresas quebraram por causa disso e eram boas, né? Então não dá para pegar todo o seu dinheiro desse trabalho que eu falei que é duríssimo e investir numa coisa. Porque sabe qual é o resultado, Nanda? A pessoa coloca, por exemplo, R$ 500 numa ação. Aí daqui a pouco ela olha, tem 250. Aí sabe o que ela fala? Pô, tá vendo? Eu gastava todo o meu dinheiro em besteira. Aí me falaram para investir. Eu fui lá, tomei consciência e investi. Aí perdi metade do meu dinheiro. Era melhor eu ter gasto em iFood, em Netflix e tal. Mas o cara culpa o investimento quando na realidade ele investiu na coisa errada da forma errada. E aí ele volta pra bagunça e deixa de investir. Então é melhor beber do que investir, porque pelo menos esse dinheiro não é perdido. Então, gente, ó, Nanda falou um negócio importantíssimo, diversificação. Exato. Bom, muita dica boa por aqui. Um ponto uma outra dica, mais um alerta também para a gente trazer para o pessoal, é justamente um dos temas da Semana Mundial do Investidor, né, que são as fraudes e os cuidados que as pessoas devem ter para não caírem em golpes e colocarem todo o seu patrimônio em risco, ou parte dele, enfim. Toda hora a gente tem notícia de um golpe diferente. E aqui na Ambima a gente tem inclusive um projeto, para quem não conhece, Se Liga na Fraude. E ele tem várias orientações para os investidores. Também vale contar para vocês que foi em parceria com a CVM, a gente desenvolveu uma ação no finzinho de 22 e início agora de 23, onde a gente colocou no ar um site, reflita a situação, simulando uma empresa de investimentos que prometia lucros altíssimos. A gente incluiu nessa página diversos indícios de que ali era um golpe. Mesmo assim, mais de 48% das pessoas que entraram no site clicaram em um dos botões para contratar a empresa. Foram mais de 880 mil visitas a esse site. Ou seja, quase metade desse público cairia num golpe. É um número muito, muito, muito alto. Essa também foi uma ação educativa, né? Porque no fim ninguém caiu num golpe. E quando Graças a Deus. clicavam nos botões, eles eram direcionados para uma página de alerta que indicava que eles poderiam ter caído num golpe e davam orientações para que eles entendessem como não cair numa cilada real, né? E Charles, a nossa missão aqui agora é ajudar essa galera a se proteger. Conta pra gente quais são os indicativos de um golpe financeiro. Tá, vamos lá, Nanda. Esse tema é importantíssimo, porque quando a gente começou a falar em começar a investir, muitas pessoas quando decidem começar, vou investir, vou pegar aqui 5 mil e vou começar. Ela começa pelo golpe. E depois ela vai embora, ela fica tão machucada e ela confunde tanto o golpe com o mercado financeiro que ela acha assim, não, eu já investi e perdi meu dinheiro, então eu não vou investir mais. Por isso que esse tema talvez seja pré-investimento, né? Na verdade, a gente tem que ensinar isso para depois ensinar sobre investimentos. Bom, eu também gosto muito de acompanhar esse mercado para entender até o comportamento humano. Eu já vou falar os indícios, né, que a gente tem que tomar cuidado. E o que eu digo para vocês é o seguinte. Primeiro indício, tá? Para a gente já entrar direto então. O indício é algo que parece muito bom. O grande problema é que normalmente
as pessoas que vão te vender esse investimento são muito boas na comunicação, nos argumentos. Então, hoje você conseguiria no Brasil, enquanto a gente está gravando esse vídeo, 2023, você conseguiria aí 0,7%, 0,8% ao mês num bom investimento, com risco relativamente baixo. É isso. Então, se alguém chegar e te oferecer 1,5%, 2%, 3%, 4%, 5% ao mês, a chance disso ser golpe é altíssima. Eu ia falar até que é 100%, mas alguém pode chegar com uma coisa, talvez, que não seja. Então, 99%, sem medo de errar. Por quê? Porque ninguém vai te oferecer um rendimento acima do que o mercado está pagando. Se alguém fosse te oferecer um investimento pagando 10% ao mês, por que que essa pessoa vai pegar o seu dinheiro e te pagar 10% se ela consegue no banco mostrar essa boa oportunidade e pegar dinheiro a 2%? Então não faz sentido. Só que, foi o que eu disse, primeiro indício então, é um negócio que parece muito bom. Segundo indício, normalmente essa turma pega algo que está no hype do momento. Então, para a turma novinha que está acompanhando a gente aí, presta atenção nisso. Vou dar um exemplo. A coisa de... deve ter 30 anos isso, vai. Teve uma novela numa grande emissora que a novela falava sobre um fazendeiro. E essa novela estava bombando, só falava disso, fazendeiro, gado, tudo. O que aconteceu? Surgiu uma empresa chamada, essa eu posso falar, não tem medo de processo nada, porque ela já quebrou, né, e deixou muita gente lesada, chamada Fazendas Reunidas Boi Gordo. E começou a oferecer investimento para todo mundo, dizendo que o investimento era lastreado em boi. Fez sentido, né? Tava tendo a novela, todo mundo falando de boi. Resumindo, era golpe. Depois veio uma empresa oferecendo para você investir em avestruz, que você comprava o avestruz pequenininho lá e que você investia dinheiro. Quando o avestruz estivesse grande, você ia ganhar dinheiro com o avestruz, que até o McDonald's ia ter hambúrguer de avestruz. E todo mundo caiu, golpe gigantesco. Onde é que eu estou querendo chegar? Os golpistas, eles vão se aproveitando do tema do momento. Nessa época da avestruz, que a carne da avestruz era mais saudável. E as pessoas vão acreditando. Recentemente, Nanda, o que você deve ter visto muito? Golpes envolvendo criptomoedas. Porque aí o golpista pega o tema que realmente existe e convence a pessoa que ela também vai participar daquilo. Só que ela vai ganhar muito. E um outro ponto, último ponto, até para se você tiver mais alguma pergunta dentro disso, normalmente você vai escolher um inimigo comum. Então, essas pessoas costumam culpar o governo, culpar os bancos. Tipo assim, tá vendo? Se você colocar o seu dinheiro num banco ou numa corretora, dessas bonitinhas aí, você vai ganhar 1%. Aqui com a gente, você vai ganhar 10%. Sabe por quê? Porque os bancos ficam com todo o seu dinheiro. Então, o cara pega uma coisa que é meio estigmatizada na sociedade, monta um pacote, Bitcoin, avestruz, boi, container, já teve um golpe com container, teve um golpe com rastreador de celular. Gente, sei lá, 5 mil golpes no Brasil nos últimos anos. E aí você não pode cair. Então, sempre que alguém te oferecer algo muito revolucionário, muito acima da média, com um inimigo comum, com características de escala, do tipo assim, você vai participar, se você trouxer 100 pessoas, você vira diamante. E aí, quando você trouxer 200 pessoas, você vira diretor diamante. E aí você vai ganhar uma comissão em cima das outras pessoas. Cara, sem medo de ser feliz, tá? 100% dessas empresas são golpes. Então, tem esses indícios, mas mesmo assim o pessoal cai, Nanda. Impressionante. Sim, não, com certeza. Impressionante. Até ia falar das pirâmides, mas você citou a criptomoeda, queria entrar um pouquinho nisso, né? Porque até então chegou a ser modinha um tempo atrás falar de criptomoedas. E esse que eu quero saber de ti, esse é um investimento para qualquer perfil ou não? E quais os cuidados necessários nesse caso? Tá, baita pergunta.
porque até foi legal você trazer a história do perfil, que ele é muito ignorado, até por educadores financeiros, né? Cada pessoa vai ter um perfil. Por exemplo, o perfil de um jovem que está assistindo a gente, um jovem de 20 anos começando a trabalhar agora, é diferente de um cara que nem eu, que apesar de não parecer, está na meia idade. Eu estou próximo dos 50. E o meu perfil já vai ser diferente da minha mãe, que está próxima dos 80. Então o perfil tem a ver com condição social, com idade, com saúde, com região, com uma série de coisas. Dito isso, criptomoedas é um ativo extremamente arriscado. Poxa, Charlão, então você está me falando que criptomoedas necessariamente envolve um golpe? Jamais. Jamais estou falando isso. Mas o que eu estou te dizendo é que na escala de coisas que você precisa entender muito para investir, criptomoedas está lá em cima. Você precisa estudar e entender muito. E por ser um ativo muito arriscado, com muita volatilidade, você nunca deve colocar muito do seu dinheiro. Ah, mas eu acho que o potencial é enorme. Eu também acho. Mas em 25 anos de carreira, eu já vi 100 coisas com potencial enorme indo para o ralo. Então você não pode apostar seu dinheiro. A gente volta para aquela história. Pô, bichão, você quer trabalhar 12 horas por dia e perder o dinheiro desse seu trabalho? Não. Então cripto é bacana? É. Eu tenho um percentual pequeno do meu patrimônio e assim mesmo eu estudo muito. Tá? Então é um mercado assim como outros mercados. Mas você tem que tomar muito cuidado. E cripto hoje, Nanda, é o ativo mais utilizado para golpes. E eu já conheci várias pessoas que me falaram assim: ah, legal, você entende de Bitcoin? Eu falo, entendo um pouco. Eu invisto em Bitcoin. A pessoa me fala, ah, legal. Onde é que está teu Bitcoin? Tá com você? Tá? Não, eu invisto numa empresa que é muito legal, porque eu estou investindo em Bitcoin e a empresa ainda me paga 15% ao mês. Eu falo, putz, como é que eu digo agora para esse cara que ele está num golpe? Vai tirar nunca mais esse Bitcoin de lá. Então, dentro dos ativos, o mais fácil de ser um golpe é cripto. Que assim, dificilmente alguém vai te enganar vendendo uma ação para você de bolsa. Por quê? Porque para comprar uma ação, você tem que entrar no banco ou numa corretora credenciada, fazer um cadastro, tal. Cripto, o golpista, ele facilita a tua vida. Não, faz um cadastro aqui, transfere o Pix, o cara vai ser fácil. Vai ser muito mais fácil que banco. E desconfie também de quem fala muito mal da gente que está aqui. De banco, de educador financeiro, da Ambima, da CVM, da... Cara, quem começa a falar muito mal, assim, você já sabe por que está falando tão mal, entendeu? Sim, sim. E voltando, então, um pouquinho para as pirâmides financeiras, que eu não queria pular... Vamos lá, pô. De fraude. Vira e mexe, a gente vê uma notícia, né, pipocando sobre esse assunto, que é sinal de que as pessoas ainda estão caindo nesse tipo de fraude. Nesse caso específico, nesse tipo de fraude específica, quais são os cuidados necessários para a gente não entrar numa roubada como essa? Tá, nós já falamos as características, né? Alguma coisa pagando muito, não sei o que e tal. A primeira coisa é controlar as suas emoções. Por quê, Nanda? O que acontece? Eu já conversei com várias pessoas que caíram em golpe. E a pessoa, ela desconfia do golpe. Assim que ela toma conhecimento, ela fala, isso aí é golpe. Isso é golpe. Mas o vizinho entrou. E aí o vizinho tá ali há 6 meses naquela pirâmide, trocou de carro. Comprou uma viagem para os Estados Unidos. Foi para Disney com a família. Isso mexe muito com o nosso psicológico. Porque você vê, poxa, todo mundo tá me falando que é um golpe. O Charles está falando, a Ambima está falando, a Polícia Federal, a CVM, todo mundo. Mas eu tô olhando que tem gente lá dentro ganhando dinheiro. E aí você entra. Só que, por estudar essas pirâmides, eu já entendi o funcionamento. Elas ficam ali 1 mês, 2 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 3 anos funcionando. Só entra dinheiro. Elas pagam algumas pessoas, inclusive para ter essa vida de luxo e te convencer. E aí, quando você põe o seu dinheiro, você nunca mais tira, tá? Então, eu já vou falar uma coisa aqui.
A chance de você conseguir o seu dinheiro de volta de um golpe é ínfima, tá? Eu não me recordo de nenhum golpe no Brasil grande onde alguém tirou dinheiro depois de colocado. E só pra... Eu tenho 1 minuto só pra contar o que acontece normalmente, né? Aproveita. Porque golpe é um negócio horrível, né? Os piores que eu vi, e tem acontecido muito, o que a pessoa faz? Ela coloca R$100. Ah, isso aí é golpe, mas eu vou colocar R$100, pagando 10% ao mês. Aí você coloca R$100. Pô, você colocou R$100, o cara da pirâmide vai te pagar os 10% todos os meses. E aí o que você pensa? Poxa, eu acho que não é um golpe. Aí você põe R$1.000. E a pirâmide está te pagando 1 mês, 2 meses. Aí você tira a trava. Você relaxa. Você entende o seguinte na sua cabeça. Todo mundo, tipo a gente aqui que tá te alertando, tá errado. Isso aqui não é um golpe. Eu botei R$100, eu botei R$1.000, ele tá me pagando. E eu já vi inúmeras pessoas pegarem uma casa de 300 mil, 400 mil. As pessoas vendem a casa, colocam o dinheiro no golpe e vão morar de aluguel. E muitas dessas pessoas, inclusive, saem dos seus empregos. Por quê? O cara mora numa casa de 300 mil, coloca o dinheiro na pirâmide, como ela está pagando 10%, na cabeça dele ele vai ganhar 30 mil para sempre, todos os meses. Aí ele pensa assim, porra, meu salário é 5 mil, eu tenho essa casa aqui, eu vou botar o dinheiro lá, vou ganhar 30 mil por mês, nem vou pegar os 30, vou pegar só 10 para pagar meu aluguel aqui tudo, que aí ele vai ter que morar de aluguel, e vou deixar o resto lá e vou ficar reinvestindo que eu vou ser milionário em 2 anos. Quando a pirâmide quebra, olha que loucura, a pessoa não tem a casa, não tem o emprego e normalmente está devendo dinheiro, porque todo o dinheiro dela está ali. Incluindo casos, tem tudo no YouTube documentado, as próprias pessoas falam isso, muitos casos de pessoas que fraudam empréstimos bancários para investir na pirâmide, entendeu? Porque é o que eu disse aqui, a pirâmide te paga 10%. Você consegue, às vezes, um financiamento de um carro, de uma casa, com juro muito menor no banco. Aí as pessoas pegam dinheiro no banco, falando que vão fazer uma coisa, e investem na pirâmide. Quando a pirâmide quebra, essa pessoa está devendo dinheiro para o banco. E, inclusive, algumas pessoas já vieram falar comigo, eu não estou pagando as minhas dívidas porque a empresa não está me pagando. Eu falo, cara, uma coisa não tem a ver com a outra. Se você contrair um dinheiro no banco e decidiu por conta própria investir esse dinheiro em algum lugar, essa dívida é sua. Você vai ter que honrar essa dívida. O banco não tem nada a ver com as escolhas que você fez. E aqui eu não estou defendendo o banco, passando para nada, mas você pegou o dinheiro lá e investiu. Então essa dívida é sua. Vocês estão entendendo? Eu quis contar essa história, Nanda, para as pessoas entenderem a gravidade. Que o que começa com R$100 acaba com 300 mil. Uma casa, um emprego, um carro. Cara, e assim vai. Tem uma cidade que é Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que a cidade quebrou por causa de um golpe. A cidade, porque estava todo mundo da cidade ganhando 10% ao mês, entendeu? E é muito sério isso, e é um ponto que você traz que é fundamental. Tem alerta, tem muita gente falando sobre isso, mas se a minha experiência, a minha vivência, estou ali colocando R$100 e tirando os meus 10%, então o mundo está errado e eu vou dar um passo maior agora porque achei o caminho mágico. E isso é muito sério, porque essa é a sedução, né? É de tirar essa trava e de você passar a agir de uma forma, enfim, inconsequente. Não tem milagre, não. Não tem milagre. Não tem... Olha, gente, genuinamente, eu juro que eu queria que tivesse investimentos pagando 10% ao mês, com pouco risco, que desse pra gente vender a casa e não trabalhar mais. Eu queria tudo isso. Eu ia ser o primeiro a investir. Eu não quero trabalhar, chega, eu tô 25 anos de carreira, 15 CLT, trabalhando, dando aula. Eu queria muito ficar com um boi na sombra, mas não tem. E quando tem, é golpe. Exato. Eu vou entrar, acredito que no tema mais polêmico aqui da nossa conversa, mas extremamente necessário. Antes de entrar nesse tema, eu queria contar um pouquinho que aqui na Ambima a gente deu uma volta de ônibus pelo Brasil para descobrir os hábitos e padrões dos brasileiros. A gente tem o raio-x
E aqui nesse projeto específico, a gente pegou um busão e rodou mais de 10 mil quilômetros pelas 5 regiões do país. A gente descobriu muita coisa interessante, muita coisa mesmo. Uma delas é que tem muita gente confundindo site de apostas, que se popularizaram principalmente agora na Copa, com investimentos. Qual é a sua opinião sobre isso, Charles Vamos lá. Mengovics? É um tema duríssimo, porque se nós pensarmos que existem mais de 10 milhões de brasileiros investindo nisso, né, que é na cabeça deles, e que essas pessoas estão gastando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 por ano, a gente está falando que, ao invés dos brasileiros estarem investindo ou comprando coisas, nós estamos perdendo 20, 30, 100 bilhões de reais. É uma loucura, né? 100 bilhões de reais indo para o ralo. Então, a primeira coisa, gente, site de cassino online ou aposta esportiva, isso aqui não é considerado investimento. Eu estou falando para vocês a teoria econômica. Não é um investimento. Acabou. E também, a Nanda não falou, mas a gente já conversou sobre isso, não é um tipo de renda extra. Porque eu sei que deve ter gente pensando o seguinte, não, eu trabalho durante o dia e aí eu pego aqui meus 500 reais por mês que eu separo para fazer uma renda extra. Bichão, tu quer fazer uma renda extra com 500 reais? Você vai fazer outras coisas. Você vai comprar um mouse lá fora, vender aqui no Mercado Livre, vai tirar nota, vai pagar. Você quer empreender uma coisa. Renda extra não tem nada a ver com site de aposta ou cassino online. E aí eu quis dividir, Nanda, em aposta online, em cassino online e aposta esportiva, porque ainda tem uma diferença aqui. Qual a diferença? Cassino online, gente, deixa eu explicar para vocês. Não tem regra. Ah, mas eu olhei lá que nos Estados Unidos tem Las Vegas. Sim, mas o que acontece? No cassino físico, que também tem golpe, mas tem menos, no cassino físico, a cada determinado período de tempo, vai um fiscal lá, sem avisar, claro, senta na máquina e começa a inspecionar a máquina. Então, se aquela máquina for calibrada para você só perder dinheiro, eles fecham tudo. Ou seja, tem uma regra. O lugar não pode fazer com que você perca todo o seu dinheiro. Já no cassino online, todo mundo sabe, é público, está dito por aí, que as próprias empresas criam os seus algoritmos. Na boa, você acha que alguma empresa de cassino online vai criar um algoritmo para você ganhar R$1 milhão? Ah, mas eu vi na internet um influenciador que eu sigo que ganhou R$1 milhão. Cara, ele deve ter ganho até mais, para te enganar que ele está ganhando. Então, galera, cassino online não existe. Foguetinho, tigrinho, girafinha, Pac-Man, não tem cassino online. Ah, mas eu torço pro Vasco, que é o meu caso, e gosto de vez em quando fazer uma fezinha. Cara, isso tem muito tempo, tinha loteria esportiva e tal. Eu não vejo um problema gigantesco em você fazer uma fezinha a cada X período de tempo no seu time. Só que, se você toda hora está apostando em futebol, Fórmula 1 e tal, você está deixando de investir. E esse é um problema. Porque aí o dinheiro que poderia, de forma garantida, estar te aumentando o patrimônio, você está jogando sorte ou azar. Então, R$1.000 investidos no Vasco hoje. Bom, a chance de eu perder é grande no Vasco. R$1.000. Eu posso ganhar ou perder. Ok. Agora, R$1.000 na renda fixa, eu vou ficar a vida inteira ganhando. É uma escolha que você tem que fazer. Você quer sorte ou azar? Ou você quer sorte? Essa é a grande questão. Eu sei o que move as pessoas, Nanda. É o sentimento. A gente gosta disso, né? Do tipo, eu quero emoção. Eu quero começar o jogo e pensar o seguinte, pô, investir aqui R$10 em 8 resultados diferentes, se tudo der certo eu ganho 300. Sabe qual é o problema disso, gente? Vocês vão ganhar o 300, se ganhar, a cada 5 anos você vai ganhar 300. Você vai querer investir esses 300 para ganhar 5.000. E aí você vai perder os 300. Você vai ficar ali pedalando anos. Não, para com isso, gente, pelo amor de Deus, tá? E
Se eu não conseguir te convencer aqui, né, Nanda, que você tem que parar, coloca um pedaço muito pequeno, né, do que, mas eu ganho 3 mil por mês, eu gosto tanto de investir no meu timinho, no Flamengo, no Corinthians. Cara, R$ 50 por mês, né, Nanda? Tipo assim, Imita. sabe, é um valor pequeno e mesmo assim lá na frente isso vai te prejudicar, tá? Mas cassino online, fujam disso e aposta esportiva, reduza. Se eu não puder fazer o que você pare, eu prefiro que você pare. Não quer parar? Reduza ao máximo. Sim. Né? Bom, a gente falou de fraude, a gente falou de muita coisa para a gente se atentar, mas agora eu quero trazer uma coisa legal. Vamos falar de TechPix, não estou brincando. A gente, ainda voltando, né, para essa pesquisa que eu falei do busão, uma coisa que a gente descobriu, e foi muito, muito legal, e isso ficou muito evidenciado depois que a gente viu esses dados, é que as pessoas mais jovens, o pessoal da geração Z mesmo, tem mais facilidade em lidar com investimentos. E eles estão, inclusive, atuando como facilitadores. Isso eu achei genial. Então, levando informações para suas famílias, encorajando essas gerações anteriores a repensar a relação com o dinheiro. Apareceu muita história, né, nessa linha enquanto a gente rodou o Brasil pelo busão. Nessa Semana Mundial do Investidor, a gente levou, então, a educação financeira para as universidades, que eu comentei no início, e a maior parte do público de hoje é, de fato, né, formada pelos estudantes. Aí eu queria aproveitar esse momento, né, considerando esses jovens que vão levar as informações, tudo que aprendeu aqui hoje para suas casas, enfim, para os seus colegas. Queria aproveitar e pedir para você passar uma mensagem final para essa galera sobre a importância, então, dos investimentos. Você já falou muita coisa, aquele momento mais motivacional agora, né, de disseminar esse conhecimento com seus familiares. Tá, vamos lá. A gente até conversou no início que essa geração, muitas vezes, é a primeira da família de sempre que está tendo a possibilidade de investir. Não só por ter o dinheiro, quanto pela oportunidade de começar a investir por pouco. Quando eu comecei a investir, quase 25 anos, se eu entrasse num banco e falasse, eu tenho R$ 50 para investir, os caras chamavam o segurança, tira esse cara daqui. Ninguém queria o cara pequenininho. Hoje, o poder é seu. Com o celular, você consegue entrar lá, abrir a sua conta, começar com R$ 50 e ter todas as informações. Qual o bacana atualmente? Você tem as informações gratuitas, né? Tem essa live que a gente está fazendo, tem a semana inteira que vocês fizeram, fora muito conteúdo que tem lá no YouTube de vocês, meu, de todo mundo. Muito. Quer dizer, o jovem hoje, ele pode decidir passar o dia na Netflix e tal, bacana, também curto mais séries e tal, ou ele pode assistir as coisas que ele gosta, mas também aprender e começar a investir. E com experiência a gente pode falar aqui que os números mostram que as pessoas que começam a investir 20, 25 anos depois estão muito melhor do que as pessoas que não começaram. E não é só melhor de grana. Porque o que acontece? Quem começa a acompanhar a gente, vamos pegar uma pessoa de 18 anos de idade, começou a acompanhar a gente aqui. Bacana, esse mercado nunca ouvi falar, só gostava do jogo do tigrinho, ela caiu aqui na nossa live. Sim. Vou começar a investir com R$ 50. Vou dar um voto de crédito para esses dois malucos aí. Aí começa a investir com R$ 50. O que vai acontecer? Olha que bacana. Ela investiu em 2 ações e na renda fixa. Aí ela tá escutando o jornal lá que o pai tá vendo. Dólar sobe, bolsa despenca tal. Caramba, deixa eu olhar aqui meus investimentos. E disseram na TV que uma coisa caiu e eu olhei aqui e subiu. Ela começa a ficar curiosa. Por que isso está acontecendo? Como é que eu invisto na Disney? Como é que eu invisto na Nike? Hoje, para quem não sabe, aqui no Brasil, com pouco dinheiro, você já consegue investir na própria corretora brasileira em empresas de fora. Já é possível fazer isso. Então, você pode até montar um kit de investimento, não é nenhuma recomendação, mas das coisas que você consome. Então, jovem consome Starbucks? Muitas vezes. Apesar de que é meio caro, mas tudo bem. Nike, Disney, McDonald's, Coca-Cola. Cara, você hoje pode investir daqui no Brasil, daqui, né?
com pouco dinheiro e muitas vezes sem pagar a corretagem. Quer dizer, pô, olha a oportunidade. Então, galera da geração Z, começa logo. Agora, mas é hoje, assim, acabou a live aqui, desliga lá, não vai começar outro vídeo não, entendeu? Já abre uma conta numa corretora. Isso. Não, e tem muito vídeo legal, né? Do próprio canal do Economista Sincero. A gente tem muito material na Ambima, tem o Ambimedu, tem os cursos, enfim, informação não falta. Não falta. Bom, como eu falei no início, um dos papéis da Ambima, enquanto associação que representa todo esse mercado financeiro, é o de disseminar a educação financeira. E para a Ambima é uma grande alegria poder fazer parte dessa Semana Mundial do Investidor que está acabando, principalmente ao lado de parceiros como a CVM, a Planejar, a Multiplicando Sonhos. E eu não posso deixar de agradecer você, Charles. Adorei a nossa conversa. Estamos chegando agora no finalzinho. E eu quero reforçar o agradecimento de você ter topado esse nosso convite, de fazer esse bate-papo. Foi muito, muito legal. Tá bom, eu que agradeço em Nanda, Ambima, toda a turma aí, obrigado. Eu acho que o nosso trabalho é esse, né? Levar para a turma essa... E às vezes a gente se empolga porque nós estamos vivendo um mundo de oportunidades. É um novo ciclo, o brasileiro está começando a investir, as informações estão chegando, está tudo democratizado, você faz na palma da mão. Nunca foi tão bom para quem tem pouco dinheiro começar a investir. Então, gente, pelo amor de Deus, aproveitem, né? Acho que esse é o recado que eu queria deixar. Aproveita aí, não perde essa oportunidade, porque de repente você vai olhar isso aqui que a gente está fazendo daqui a 5 anos, você vai falar, pô, vi um vídeo de 2 malucos, podia ter começado lá. Podia ter começado lá. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigada. E boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.